boa noite, alunas do 8º período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Nós falamos na aula passada sobre a depressão, sobre a tristeza profunda e hoje nós vamos falar do comportamento suicida e do suicídio propriamente dito. Atualmente, no Brasil, acontece cerca de 12 mil suicídios por ano. É uma taxa alta se a gente pensar também a nível mundial, que acomete 1 milhão de pessoas por ano. Infelizmente, está entre as 3 principais causas de morte de pessoas jovens, entre 15 a 35 anos. Essas são as principais importâncias da gente estudar, da gente saber como lidar com as pessoas com comportamento suicida. Ela é a 6ª causa de incapacitação, porque a gente sabe que muitas pessoas querem acabar com a vida, mas realizam às vezes tentativas que geram incapacitações depois ao redor da vida, ao longo da vida. As pessoas que mais conseguem se matar, que conseguem acabar com a vida, são pessoas do sexo masculino. Entretanto, as mulheres, elas tentam mais vezes até que elas consigam realizar o suicídio propriamente dito. As pessoas que possuem um risco elevado de cometer o suicídio, geralmente elas têm algum transtorno mental ou algum transtorno psiquiátrico já relacionado, já diagnosticado. Cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno já mental. Principalmente a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, especialmente na fase depressiva, transtornos depressivos maiores, aquela depressão grave que a gente viu na aula passada, histórico de já ter tentado suicídio anteriormente. Os fatores sociodemográficos aqui incluem as condições psicossociais que a família vive, que o paciente vive, às vezes vive numa extrema condição de pobreza, ou também temos aqueles pacientes que têm muitas condições financeiras, que têm muito dinheiro, mas não têm o mais importante, que é o carinho, o afeto, a companhia da família, não convive muitas vezes com pessoas honestas, tem uma pressão muito grande no trabalho. Aqui a gente vê uma gama de fatores que envolvem, que interferem na saúde mental da pessoa, né? O jeito que ela vive, como ela consegue se alimentar, como ela consegue juntar o seu dinheiro, se é por meio de trabalho, se aqui às vezes não é muito a nossa realidade, por ser muito interior, mas em cidades maiores, às vezes são pessoas que vivem do dinheiro que conseguem em semáforos, vendendo alguma coisa no metrô, e a gente percebe que as condições demográficas, as condições financeiras, sociais, elas interferem muitas vezes de forma negativa na vida das pessoas. E as condições clínicas incapacitantes também, pessoas com neoplasias malignas, demências, alguma condição clínica que é tida como incurável, o paciente que está em cuidados paliativos, às vezes essas pessoas elas têm uma tendência maior a querer acabar com o seu sofrimento. Alguns aspectos psicológicos da pessoa com comportamento suicida, a gente tem que pensar que muitas vezes, nem sempre está presente, mas em grande parte das vezes, a ideia, a vontade de acabar com a vida, ela passa por estágios, começando então pela imaginação de como seria o suicídio propriamente dito, como que essa pessoa que tem sofrimento intenso acabaria com a sua vida. Então ela começa a pensar em corda, em faca, veneno, e começa então a planejar como que vai se matar, como que vai acabar com a vida. Então, primeiro ele pensa na ideia,
Depois ele começa a desenvolver o plano propriamente dito. E isso pode envolver ensaios realísticos. Pode tentar uma vez para ver como que é, mas para depois fazer, infelizmente, acabar com a sua vida de forma real. Ou ensaios imaginários, ou até mesmo ação concreta. Já planejou e já vai realizar da forma como que planejou. Mas nem sempre isso acontece. Está presente na maioria dos casos desenvolvimentos. A pessoa fica se pensando, mas em alguns casos a pessoa já pensa e realiza o ato logo em seguida. Quais são as características das pessoas que estão sob o risco de suicídio? Algumas coisas a gente consegue perceber nesses indivíduos. Ambivalência, que é uma vontade de morrer, de acabar com seu sofrimento, mas ao mesmo tempo ele tem vontade de acabar com seu sofrimento e continuar vivendo sem aquilo que está importunando. Então, essa vontade que ele tem de viver faz com que ele protele, faz com que a pessoa demore mais para conseguir realizar o suicídio propriamente dito. A vontade de viver muitas vezes prevalece sobre a vontade de morrer. Impulsividade pode estar presente, geralmente é uma das três coisas. Nem sempre as três estão presentes ao mesmo tempo. Então, outra característica é a impulsividade. Essa impulsividade ela pode ser transitória e desencadeada por alguma situação de estresse, alguma situação negativa que a pessoa viveu. E aí ela tem um impulso, a vontade de acabar com o seu sofrimento, de acabar com a sua vida. Mas isso é passageiro, volta depois a, ao seu padrão normal. Rigidez ou constrição, outra característica. Isso engloba os pensamentos rigorosos consigo mesmo, como, por exemplo, eles pensam que o único caminho é a morte, que eles não têm mais nada para fazer. E esses pensamentos são bem rigorosos consigo mesmo, causando maior sofrimento ainda para a pessoa. Os principais sentimentos, eles guardem esses 4Ds, que eles estão presentes em todas as pessoas com ideação suicida. Depressão, sentimentos depressivos, a desesperança, desamparo e o desespero. São pessoas que enxergam a vida um pouco mais de forma negativa, não conseguem pensar que tudo vai melhorar, não conseguem lembrar de momentos bons, são pessoas que não têm uma esperança na vida de que as coisas passem e que ela possa viver melhor. São pessoas que se sentem extremamente sozinhas, abandonadas pelas famílias, embora muitas vezes a família tenta ajudar, mas ela não consegue receber essa ajuda. Então ela pensa que a família, que os amigos, os colegas de trabalho, todas as pessoas abandonaram ela. E isso causa um desespero também muito grande, uma vontade de não viver mais aquele sofrimento que ela está passando. Então, uma situação bastante triste, bastante grave, que a gente tem que estar bem atento no nosso dia a dia. Tem algumas frases que as pessoas com ideação suicida pensam e muitas vezes falam que levam a gente a ficar em estado de alerta. E nós podemos, quando a gente observa essas falas nas pessoas que a gente atende, a gente precisa orientar a família para ficar mais atento com essa pessoa, tentar passar mais tempo junto, tentar trazer mais para o convívio familiar e social. Então, essas frases, as principais que a gente vê, mas são frases também relacionadas, são como eu não posso fazer mais nada, eu sou um perdedor, eu sou um peso para as pessoas, eu nunca fiz nada de bom, eu não aguento mais, eu preferia estar morto do que passar por isso, do que passar por esse sofrimento. Todas as pessoas seriam mais felizes se eu não estivesse aqui.
são coisas que a gente observa muitas vezes na fala de pessoas que a gente atende. Como eu sempre falo em sala de aula, pessoas com transtornos mentais, com distúrbios e com sofrimento mental também, porque esse é um sofrimento mental muito intenso, nós vamos atender em qualquer nível de assistência. Então, muitas vezes, nós estaremos lá na estratégia de saúde da família, nós estaremos no hospital, no ambulatório, e a gente percebe essas falas em alguns pacientes. Às vezes a gente está atendendo um paciente com neoplasia maligna, a gente sabe que muitas vezes esse paciente pode ter chance de cura, mas ele pensa tão negativo, ele se sente com tanta desesperança, que ele pensa que ele preferia estar morto do que passar por aquele sofrimento intenso. Então a gente tem que alertar os outros profissionais da nossa equipe, verificar a possibilidade de psicoterapia, orientar os familiares para acolher mais essa pessoa junto a eles. Alguns mitos sobre o comportamento suicida, algumas coisas que as pessoas pensam e fazem que acabam atrapalhando a terapêutica, elas estão aqui listadas a seguir, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Quando a gente pergunta sobre o suicídio, muitas vezes, muitas pessoas pensam que vai induzir a pessoa a acabar com a sua própria vida, e isso não é verdade, isso é um mito. Então, perguntar sobre o suicídio não induz a pessoa a acabar com a vida, induz a pessoa a falar sobre os seus sentimentos, a perceber que ela não está sozinha, que tem alguém procurando e se preocupando com ela. Outro mito é a ameaça do suicídio é apenas para manipular os outros. Então, às vezes, a gente vê no jornal, ou talvez em algum caso que vocês já tenham presenciado, que, por exemplo, um casal de namorados terminou e a família não, desculpa, e um dos dois, ou o ex-namorado ou a ex-namorada, tenta acabar com a sua própria vida devido ao sofrimento intenso que isso causou nela. Então, aí muitas vezes as pessoas falam: ah, isso daí é para chamar atenção, isso daí é para querer ameaçar só e manipular para que o outro volte. Não, então a gente não precisa, não pode pensar dessa forma, a gente tem que pensar que isso causou um sofrimento tão intenso na vida daquela pessoa que ela não vê outra forma de viver a não ser acabar com a vida dela. Então não é para ameaçar, não é para manipular os outros. Quando se trata de uma tentativa real, é para acabar com seu próprio sofrimento. Outro mito: quem quer se matar não avisa. Mentira, eles dão sinais, principalmente jovens, adolescentes, eles dão sinais o tempo inteiro de que não querem mais estar lá. Eu preferia estar morto, eu preferia não estar aqui. Né? Então, eles dão sinais, sim, porque esses sinais são sinais de desespero, são pedidos de ajuda. O suicídio é falta de coragem, é covardia. Outro mito, não é falta de coragem, a pessoa não consegue enfrentar aquele sofrimento sozinha, ela precisa de ajuda. E uma coisa muito importante, uma coisa que a gente nunca deve falar, nunca deve pensar, é se eu tivesse no lugar dele, eu também me mataria, dele ou dela, né? Porque o sofrimento é de cada um e a gente tem que ajudar a encontrar formas de enfrentamento para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Como a gente previne o suicídio? Quais as ações que a gente pode realizar? Primeira coisa, nós precisamos estar em um bom estado emocional para poder atuar com essas pessoas. Caso o profissional não se sinta preparado, não se sinta emocionalmente bem, não deve prosseguir com o atendimento. Se a gente reconhecer uma pessoa sob risco de suicídio e não estivermos em condições emocionais para atender, devemos procurar algum outro profissional que possa, algum outro enfermeiro, um médico, não deixar aquela pessoa sem um atendimento profissional. Depois disso, pensar bem no nosso próprio estado emocional, nós estabelecemos um contato inicial
e a relação de confiança com essas pessoas. A gente se coloca disponível para ela conversar. A gente começa dizendo que está percebendo que tem alguma coisa incomodando ela, que a gente percebeu que está mais triste, como a gente pode ajudar. E essa conversa tem que ser livre de julgamentos. Nós não devemos expressar opinião, porque às vezes para nós pode parecer motivo bobo, pode parecer pouca coisa, mas para a pessoa é um sofrimento intenso que não tem saída. Então a gente não pode julgar, porque cada um enfrenta as situações de vida de forma diferente. A gente muitas vezes não consegue enxergar a realidade do outro. Então, às vezes, então quando a gente atende essas pessoas, a gente não pode emitir julgamentos. Conversar com privacidade, mantendo o sigilo das informações que o paciente está transmitindo para nós. Entretanto, se a gente estiver no ambulatório, o paciente tiver alguma possibilidade de tentar cometer o suicídio ali na nossa frente ou na residência, essa privacidade ela tem que ser conservada sim, mas a gente tem que deixar alguém de sobreaviso que talvez a gente precise de ajuda. Então, nós vamos atender um paciente, um caso um pouco mais difícil para muitos profissionais, e a gente deixa alguém de sobreaviso que, se a gente tiver dificuldade, nós vamos chamar alguém para entrar e conversar também. Reservar todo o tempo necessário, então eu não posso ter 20 minutos, por exemplo, para conversar com o paciente, falar, desculpa, eu tenho que ir ali na casa do fulano fazer um curativo. Olha, desculpa porque o próximo paciente chegou. Não, a gente tem que se colocar disponível, porque esses pacientes eles precisam muito da gente. Pode ser que eles não queiram conversar e que a consulta de enfermagem acabe logo, mas pode ser que eles precisem muito de muito tempo e você tem que estar ali disponível para realizar a escuta terapêutica de forma adequada, de forma a acolher as queixas e o sofrimento da pessoa. Para a gente conseguir fazer isso com o paciente, é necessário a gente desenvolver a empatia, tentar se colocar no outro, manter sempre o sigilo das informações que ele está passando para nós, ouvi-lo com respeito, com afeto e focar no sentimento da pessoa, sem emitir julgamento, sem que as nossas emoções atrapalhem o nosso atendimento. Temos algumas coisas que a gente não deve fazer durante o atendimento à pessoa que está em risco de cometer suicídio. Por exemplo, ele está falando, nós não devemos interrompê-lo, devemos deixar falar sobre seus sentimentos. Às vezes pode ser repetitivo, a gente tem que ouvir e acolher a fala dessas pessoas. Nós temos que conter as nossas emoções, porque esses atendimentos, eles muitas vezes são pesados, difíceis de realizar, mas a gente tem que se segurar, a gente não pode se mostrar chocado com as ideias, com os porquês e as justificativas dos pacientes. Nunca falar que estamos ocupados, que não podemos conversar, porque às vezes o paciente está num sofrimento tão grande que procurou você naquele momento porque já estabeleceu um certo vínculo de confiança e você diz que está ocupado, ele vira as costas e vai e comete o suicídio. Então, a gente tem que estar sempre disponível para esses pacientes. Nunca diminuir a importância dos problemas dele, acolher, por mais banal que pareça para nós, as formas, lembrar que as formas de enfrentamento são diferentes de uma pessoa para outra. Nunca devemos também colocar essa pessoa em situação de inferioridade. Também não devemos falar, não, fica calmo, tudo vai ficar bem. Porque na cabeça dele não tem nada que vai fazer ficar bem. Então a gente tem que se colocar disponível, ouvir. Não podemos fazer perguntas indiscretas, né? O melhor é que apenas o paciente fale, que a gente se coloque à disposição para ajudar e nunca emitir o julgamento para o paciente.
A gente deve, então, como abordagem, realizar o apoio social, ter uma conversa honesta, estabelecer um vínculo, estabelecer uma confiança com essa pessoa que está em sofrimento. Também devemos procurar alguns profissionais, algumas pessoas da família, alguns amigos, para que aumente a reinserção social, a interação dele dentro da família. Devemos conversar com algumas pessoas próximas. E para isso a gente precisa conversar com o paciente também. Olha, o que você acha da gente chamar o fulano? A gente pergunta para eles quais são as pessoas mais próximas, de quem que ele gosta. E a gente chama para conversa, de preferência a gente pede uma autorização para o paciente para que a gente possa conversar com as pessoas, para que eles interajam mais. Algumas coisas que são úteis na conversa do paciente, algumas questões que vão ajudar o paciente a falar um pouco mais sobre os seus sentimentos, elas são: você está se sentindo triste agora? O que está acontecendo? Às vezes você pensa que ninguém se preocupa com você, como que está a sua situação em casa, no trabalho. Você tem sentido ultimamente que a vida não está valendo a pena? E você sim perguntar se a pessoa tem vontade de morrer. Isso vai ajudar a pessoa a falar sobre os seus sentimentos. E continuando falando sobre a abordagem dessas pessoas, a equipe de saúde tem atribuições essenciais, além da conversa, da escuta terapêutica, que é oferecer o apoio emocional, se colocar sempre disponível para conversar com esses pacientes, focar em aspectos positivos da pessoa, então elogiar a vida que a pessoa teve, ou as vitórias que ela teve até aquele momento, conversar sobre coisas que a pessoa já resolveu anteriormente, sobre coisas que ela já passou, sem precisar recorrer ao suicídio, trabalhar a motivação dessa pessoa. A gente pode também negociar com o paciente se ele está com muita ideação suicida, se ela já fez os seus planos de como se matar, para que não acabe com a vida por um determinado período. Olha, até semana que vem a gente tem um trato, eu vou te ver na segunda-feira e vai estar tudo bem, nós vamos conversar melhor. Então, nesse período, você não vai fazer nada do que você está pensando para a gente poder conversar na segunda que vem, por exemplo. Ou que se ele tiver a vontade muito forte de acabar com a vida, que não faça isso sem antes procurar a equipe de saúde, porque aí ele acaba procurando a equipe, a gente acaba conversando mais com eles e convencendo a continuar com a vida. Fazer, então, como já falei, o contato com família e amigos, orientar os familiares que impeçam que a pessoa tenha acesso a faca, corda, veneno, armas, esconder medicamentos. Se a pessoa faz uso de medicamentos psicotrópicos, realizar o uso controlado, supervisionado, se possível, dessas medicações, para que a pessoa não tome muito pensando em acabar com a sua vida. Nem sempre é possível a gente encaminhar esses pacientes à saúde mental devido à alta demanda desses ambulatórios, mas sempre que possível a gente deve sim encaminhar ao psicólogo, ao psiquiatra, porque eles têm informações mais específicas para abordar esses pacientes. Vamos inseri-los em grupo de apoio, orientar sobre a participar mais de igrejas ou desenvolver alguma religião, porque a espiritualidade, existem estudos que comprovam que a espiritualidade ajuda o paciente a se manter firme. Orientar sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que se a gente também não se sente preparado para conversar com essas pessoas,
ou às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, de alguém, de alguma companhia, de uma conversa num horário que é fora do nosso horário de trabalho, a gente orienta a entrar em contato com o CVV. Pode ser pelo telefone 188, as ligações são gratuitas, tanto de telefone fixo quanto telefone celular. Lá temos voluntários que estão capacitados para conversar e para lidar com isso. Eles também podem entrar no site www.cvv.org.br e conversar com algum voluntário por chat, Skype ou e-mail, da forma que a pessoa preferir, da forma que a pessoa que ficar mais fácil para ela. Nós podemos gravar esse telefone no celular dela, porque a maior parte das pessoas hoje possuem celular, e a gente pode gravar e falar para a pessoa telefonar, ou se é uma pessoa que gosta mais de recursos digitais, prefere entrar no site, não tem problema. Então a gente disponibiliza essa ferramenta também, que ajuda muitas pessoas. Como prevenção ao suicídio, nós temos a campanha Setembro Amarelo também, onde no mês de setembro são divulgadas essas ações de prevenção que nós falamos, de não julgar, realizar escuta terapêutica, disponibilizar e divulgar o telefone do CVV. Essas ações são todas intensificadas no mês de setembro. No Brasil, ela ocorre principalmente desde 2014 e foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, mas hoje existem várias parcerias, né? Nós da enfermagem fazemos ações, o Conselho Federal, o Corém, o pessoal da psicologia também, o CRP. Cada entidade acaba fazendo também ações para divulgar as formas de prevenção, porque muitas vezes essas pessoas não estão inseridas em nenhum local de atendimento à saúde, elas estão na sociedade, elas estão na escola. E as pessoas, quando bem informadas, saberão como agir. No dia 10 de setembro, o mês de setembro foi escolhido porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, no Brasil, a gente tem o mês do Setembro Amarelo. As fontes consultadas para realizar essa aula foram os manuais do Ministério da Saúde, Prevenção do Suicídio, manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental, Sinais para Saber e Agir, do Ministério da Saúde, e um artigo publicado por Botega no ano de 2014. Caso vocês queiram conversar mais sobre o assunto, caso vocês tenham dúvidas sobre o tema, sobre a aula, eu lembro a vocês que eu estou disponível para a gente conversar pelo e-mail, pela área do aluno. Vocês podem me enviar e a gente conversa melhor. Um abraço e